Sejam bem-vindos. O tema: médiuns e mediunidades. Quem aqui é médium? Médium mesmo. Kardec, ao estudar a mediunidade, ele faz questão de separar os médiuns extensivos, aqueles que têm uma faculdade notória, dos outros. E ele faz questão de estudar a mediunidade e as mediunidades, as várias variantes da mediunidade, porque pensemos nós, quanta variedade há de pessoas? Pensemos apenas pelos gostos. Um gosta de matemática, outro gosta de ciência, um gosta de exercícios físicos, outro gosta de arte. Só por aqui nós já temos uma variedade. Quando nós observamos a mediunidade, nós vamos encontrar quase que uma infinidade de alternativas, de opções, de especialidades. E quando nós olhamos para a humanidade, nós não encontramos todo mundo músico. Nós podemos até assoviar alguma coisa, mas tocar um instrumento, mesmo estudando, não é para todos. E do grupo que estuda, nós vamos pegar um percentual pequeno que vai chegar a um ponto de poder ser um profissional. E um percentual menor ainda de exímios. E um percentual menor ainda de geniais. Se para uma faculdade comum como é a música, nós temos essa variedade, não só de instrumentos, de possibilidades, mas também de aproveitamento, de desenvolvimento da capacidade, por que pensamos que com a mediunidade, que é um atributo do espírito, que é uma característica da personalidade e que tem influência e que sofre influência física, ou seja, eu tenho que ter um organismo predisposto à manifestação mediúnica para que eu tenha uma mediunidade e me transforme num médium. Dado essas informações, por que pensar que todos nós somos médiuns? Porque todos nós somos espíritos. E como espíritos, nós podemos, por exemplo, durante o sono, sair do corpo. 2, espírito conversa com espírito. E pelos laços, pelos fluídicos, pelas vibrações, nós podemos perceber intuitivamente as inspirações que nós recebemos. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que é a base disso que nós estamos conversando. Os espíritos influenciam a nossa vida? Sim, de tal maneira que eles é que vos dirigem. Nessa perspectiva, realmente todo mundo é médium. Mas médium é aquele que faz uma ligação, que serve de ponte, que intermedia, que está no meio de um processo de comunicação. Então eu tenho de um lado um espírito desencarnado, morto, e eu tenho do outro um espírito reencarnado. Um espírito vivo não é o termo, porque o espírito sempre está vivo, né? Então nós temos um espírito reencarnado. Nós temos um desencarnado de lado e um reencarnado. O médium, então, é aquele que recebe uma informação do lado de cá e transmite a informação para o lado de lá. Então, quando eu estou recebendo uma intuição aplicável apenas a mim, eu sou médium? Não. Quando o espírito conversa comigo, eu não estou passando, são os elementos. Para eu ser médium, eu tenho que ouvir daqui e passar para cá. Nessa perspectiva, quantos de nós somos médiuns?
Compreende? Uma vez que a gente entende os componentes e as definições, fica mais fácil para nós entendermos. Por exemplo, médium de cura, que é uma raridade. Médium curador. É uma raridade. Ué, mas e o povo que dá passe? Médium de cura é uma raridade. Toda a casa espírita tem um tantão de gente que dá passe. Eles são médiums curadores? O médium que cura, ele cura. Ele impõe as mãos e cura. Não é um médium passista. Eventualmente, um passista pode até chegar a curar. Mas o médium de cura, ele cura com frequência. O Haroldo faz um comentário que tinha um senhor em Belo Horizonte, que quando ele passava a mão numa ferida, a ferida fechava. Quantas pessoas vocês já viram fazendo isso? Eu nunca vi, só ouvi falar nesse caso do Haroldo. Em Uberlândia, lá no Fé e Esperança, na hora de fluidificar as águas, tinha lá um médium que, ao impor as mãos sobre as águas, elas borbulhavam. Imagina, a gente me pôr a mão aqui e as águas borbulharem, eu acho que vocês nem tomam água quando chegarem em casa. Então as mediunidades, conforme estuda Kardec, ele classifica essas mediunidades, elas não são comuns, igual muitas vezes a gente fala, mas todo mundo é médium, mas aí a pessoa vai sentar aqui na mesa e vai começar a estudar, vai começar a trabalhar, vai tentar desenvolver, e ela vai passar 30 anos e não vai receber, o lápis na mão não vai dar um rabisco. Por quê? Porque a psicografia é uma espécie de mediunidade. Se nós tivéssemos centenas de médiuns, apenas um percentual deles seriam psicógrafos. E ver espírito? Mesma coisa. Graças a Deus. Ainda bem. E existem médiuns que vê, ouve, psicografa, cura, sai do corpo, serve de materialização. Aí é aquela velha história, né? Uns com tanto e os outros não tem o sem teto? Tem o sem mediunidade também. Você devia fazer greve quando disse embaixo. Eu quero fazer. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando você começa a refletir sobre a mediunidade, fica mais claro entender os médiuns. Quando você percebe essa variedade de habilidade, vamos chamar a mediunidade, ou os diferentes tipos de mediunidade, psicografia, vidência, clareaudiência, sonambulismo, o desdobramento, a projeção, a capacidade de fornecer ectoplasma para materialização, a capacidade de produzir escrita direta, fenômeno de transporte, de promover fenômeno de transporte, a psicometria. Alguns médiuns eles têm a capacidade de viajar no passado da pessoa, de ver o passado da pessoa, que é uma espécie de psicometria. Toda essa gama de mediunidade leva-nos a entender que os médiuns também variam muito. Ernesto Bozano narra, na época do Kardec se estudou muito isso, então tinha muitos médiuns e muita gente estudando. Tinha um médium de psicometria que eles pegaram a pena de um pombo, e entregaram para ele. E aí ele falou os lugares que o pombo ia, onde o pombo passava, e ele narra uma coisa curiosa. Olha, tem um lugar que ele passa, que todas as vezes que ele passa, ele sente muito medo. E aí o dono do pombal foi averiguar nos lugares que passava, e encontraram no meio do caminho, num dos lugares que o pombo normalmente parava, que tinha um cachorro. Olha a faculdade dele, mas olha a complicação. Tem médiuns que você entrega um objeto da pessoa e ele começa a narrar
a narrar a vida da pessoa proprietária do objeto. Vários desses médiuns eram usados pela polícia. Só que esses médiuns pegavam o objeto e diziam o que a pessoa estava fazendo depois de não estar com o objeto. O objeto não presenciou, não é uma memória do objeto. Como é que isso funciona? Aí vem as teorias sobre a mediunidade e sobre os médiuns. Será que esse médium acessa a áurea do espírito que pega a chave, aí a chave ele percebe as vibrações do proprietário, sintoniza com essas vibrações e começa a perceber através do próprio espírito? Ou será que é um outro mecanismo? Vamos traduzir diferente? Você pega uma roupa, dá para um cachorro, ele sente o cheiro, dá uma cheirada no ar e sai correndo e ele te leva no lugar que está o dono daquela roupa. Como é que ele faz isso? Porque ele percebe o cheiro e separa de centenas de milhares de cheiros um cheiro específico e acha aquele que está emitindo aquele tipo de cheiro. Essa mediunidade da psicometria, aparentemente, é similar a essa capacidade do cão de poder captar as vibrações do cheiro misturado em todo o resto. A mesma coisa sobre ver o futuro. Tem médium que vê o futuro. Mas como é que um médium pode ver o futuro? Como é que um médium pode ver fora do corpo? É ele que vai lá? Ele vai lá e vê de lá ou ele vê de cá? Ele põe uma luneta no óculos, assim, e vê lá longe? Ou ele se transporta ao lugar? Isso na perspectiva da vidência aqui. Mas se é uma vidência para o futuro, como é que ele acessa o futuro? Ele vê o futuro, ele vai no futuro. O futuro é um lugar que se vai. Existem uma série de mediunidades que nós não temos explicações de como elas funcionam, porque nos faltam princípios ainda de entendimento sobre elas. Nós não temos. Nós não temos informações sobre elas. E nós temos diversas e diversas outras mediunidades. Mediunidades bobas. Tem gente, e vocês já devem ter visto isso, os médiuns que eu conheço mais são esses. Eles sentem as dores dos outros. Você fez uma cara, você sente a dor dos outros? Pensa, chega alguém com dor de barriga, você sente dor de barriga. Chega alguém com dor nas costas, você sente dor nas costas. Chega alguém com sei lá o que, você sente a dor do outro. É um tipo de mediunidade. Como funcionam essas mediunidades? Vocês façam força, porque isso aqui é o melhor que eu posso desenhar, tá? Isso aqui é a pessoa. Vocês sabem que a gente tem uma áurea, né? Como esse aqui não é muito elevado nada, então vamos chamar a áurea dele de aurinha. Isso aqui é a aura do médium. Quando ele vai se comunicar com o espírito, e agora a gente precisa de um giz de outra colore, para a gente separar. Ele vai se comunicar com o espírito. Aí o espírito está aqui. Vamos desenhar o espírito? Vamos desenhar o espírito? O espírito tem forma? Não. Para vós, não. Para nós, sim. E que forma seria para nós? Ele seria como uma chama. Uma bolota luminosa. Espírito elevado. Vocês querem que eu desenhe o espírito inferior?
Pronto, um espírito inferior. Ele mantém as características da sua última existência. Quanto mais apegado à matéria, mais ele permanece a cara que ele tinha antes, inclusive com os defeitos. Passo para o lado de lá, sou apegado à matéria, continuo manco. Continuo com óculos, continuo com problema de audição. Apego à matéria faz isso conosco. Às vezes a gente ouve falar sobre desprender-se, a gente não leva muito a sério. E aí a gente chega de lá e, tô do mesmo jeito, mas nem fiquei mais bonito. Se você está apegado à matéria, você vai funcionar mentalmente conforme você funcionava antes. O que vai acontecer? Esse espírito aqui vai se ligar, ou vai com a sua áurea, com o seu campo, vamos chamar isso aqui de campo, para a gente entender, o que mantém a Lua rodando ao redor da Terra? Um campo magnético. O que mantém um satélite artificial girando em torno da Terra? Um campo magnético, ou seja, não tenho ali raízes, não tenho ligações palpáveis, mas tem uma troca, de alguma forma tem uma troca de algum tipo de energia entre os dois. Nós percebemos a gravidade, medimos a intensidade da gravidade, mas nós não controlamos a gravidade, não sabemos como a gravidade funciona, mas é fato que ela existe. Nós já controlamos o som, entendemos as vibrações do som, controlamos a luz, entendemos as vibrações da luz, nós controlamos uma série de tipos de vibrações, mas as vibrações gravitacionais nós ainda não conseguimos lidar com elas. Aqui o processo é parecido com isso, não é a mesma coisa, é só para nós entendermos, ok? Então o espírito irradia uma imagem. E eu, através do meu campo aqui, capto. Imagina que o espírito quer dizer para você que você corre perigo. E ele seja um espírito de um japonês que não fala português. Como é que ele vai te passar a mensagem que você corre perigo? Já dei a resposta. Leiam no quadro. Por uma cena, por uma imagem. Nós não precisamos, no processo de comunicação entre espíritos, nós não precisamos de palavras. Nós usamos imagens, ideias, não ideias no sentido de construções gramaticais, mas no sentido de tudo. Por exemplo, ele pode passar a imagem de uma criança subindo em cima de uma cadeira e quase caindo. Ele pode passar a imagem de uma cobra preparando para dar o bote em alguém. Ele pode usar várias imagens que passem a ideia de perigo para esse indivíduo. Esse indivíduo, como médium, o que ele tem que fazer agora? Aquele indivíduo lá é esse aqui. O espírito é do lado de cá. Ele precisa de entregar a mensagem para o destinatário. Correto? O que ele vai falar depois daquelas imagens lá para o destinatário? Gente, o que ele vai falar? Como vocês fariam para passar essa mensagem para a pessoa? Está correndo perigo. Agora você vai falar para ele, eu recebi uma mensagem, tá? Eu acho que é para você. Porque a imagem que me passou lá era de uma criança.
Então deve ter alguma criança na sua casa passando perigo. A mensagem pode estar certa ou pode estar errada. Você toma cuidado com cobra, hein? Você anda muito a cavalo aí, você olha para o chão, e aí a pessoa olha para o chão e bate a cabeça numa árvore e morre. Era um perigo. Só que nós interpretamos essas imagens e passamos mais ou menos a ideia para frente. E essa é uma grande dificuldade da mediunidade. Por isso que a psicografia foi considerada por Kardec como sendo uma das mediunidades mais valiosas para o processo de evolução da humanidade. Porque na psicografia, o que é que eu venho? O que é que eu tenho? Palavras. Diminui essa coisa de passa um filme na minha cabeça e aí eu vou contar o filme do jeito que eu entendi, do jeito que eu interpretei, e passa a ser mais direcionado. Mas qual é o problema das palavras? Vocês já viram mensagens psicografadas com smiles, com ícones, com aquelas carinhas sorridentes, tristezinha? Não, né? Hoje em dia no WhatsApp, você começa a escrever uma coisa e já põe uma carinha boa, quer dizer, o meu sentimento é bom. Ou então você começa a escrever, é o mesmo texto, só que você põe uma carinha triste. Olha, não estou gostando disso. O texto não transmite as emoções. Não passa para a gente as emoções. Peguem um texto e mudem a entonação de voz. Leiam o texto como se quem estivesse falando estivesse triste. Depois leiam o texto como se quem estivesse falando estivesse alegre. O mesmo texto, o sentimento. Leiam um texto e mude a entonação. Fale bravo. O mesmo texto, ele não carrega toda a mensagem. Então, qual é a mediunidade mais completa? Nós não temos. Como é que o Chico psicografava um romance? Primeiro, ele ia e viajava no tempo. Ele ia lá para a época e via as cenas do romance. Ele viu Jesus sendo crucificado, ele viu Emmanuel vendo a esposa sendo sacrificada lá no estádio, sentado ao lado de Nero. O Chico viu todas as cenas, a partir da memória de um dos personagens. Depois ele foi levado para ir com outro personagem, e ele viu na perspectiva desse outro personagem, perspectiva da Lívia, na perspectiva do André, na perspectiva de cada um daqueles participantes, porque para narrar uma história, você precisa ver vários ângulos dessa história. Então, primeiro, ele viu como se ele estivesse vivendo com eles, sem todas as informações, só naquela perspectiva que ele tinha. Quando ele chega no lado do André, ele já viu o que aconteceu de lá, mas o André não. Então ele não consegue captar tudo do André, porque ele tem outras informações que influenciam no entendimento. Isso é uma parte. Na outra parte, ele começa a receber os ditados em palavras. E ele começa a escrever o romance. A mediunidade do Chico se prestava a essa variação, a essa variedade. Ele via e depois escrevia. Ivone também acontecia a mesma coisa. Ela via, ela saía do corpo, conversava com as pessoas, vivia com as pessoas, percebia o que elas estavam pensando e depois voltava, e às vezes ela tinha que descrever o que ela tinha visto, o que ela tinha aprendido, e outras vezes o autor vinha e escrevia por ela, orientando aqui, assim.
Em outras vezes ela via, ela escrevia, o autor vinha e corrigia, e vinha um terceiro espírito que era o mentor, para poder mudar o texto e acrescentar camadas pertinentes de informação. Mediunidade, apesar de nós sentarmos à mesa como se fosse simplesmente comer um pedaço de pão, como se fosse das coisas mais simples, como se simplesmente a minha parte é essa, eu chego aqui numa casa espírita, sento e espero, né? O resto são com os espíritos. Mediunidade é bem mais complicado do que isso. Ser médium é bem mais desafiante do que isso. Eu já passei aqui alguns elementos do processo de comunicação. Como é que os espíritos avaliam um médium? Entrega da mensagem, fidedignidade da mensagem. Eles avaliam assim e avaliam mais. Dói me ligar a ele? Porque para eu passar a mensagem para ele, eu preciso me ligar a ele. Porque se ele vai perceber os meus pensamentos, as minhas vibrações, eu também tenho que perceber os pensamentos dele e as vibrações dele. Então imagine que eu vivo pensando besteira, e chega um espírito de luz e vai se aproximar de mim para me passar uma mensagem. Eu estou pensando besteira. Ele tem que ouvir essas besteiras, tudo que eu estou falando. E ele tem que conseguir me... Calma, Manuel, espera, deixa eu falar um pouquinho. E eu sou muito conversador, gosto muito de contar história, e blá, 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 blá. E o espírito tem que esperar ele conseguir um espaço que eu cale um pouco para ouvir, para ele falar. E na hora que ele começa a falar, já entendi. Vocês já viram um processo de comunicação assim, em escola, em empresa? Você começa a falar, a pessoa não te deixa, ela quer completar, ela sabe o que você vai falar, você tem que esperar ela gastar isso para depois conseguir passar a mensagem para ela. Os espíritos passam isso conosco. Então, por que espírito superior abandona médium? Simples, é difícil conviver conosco. Mas ele não é superior? Ok, quando você for superior, você me fala. Então quer dizer que porque é superior, tem que aguentar o tempo inteiro você falando besteira, pensando besteira? Ali, não, gente, espírito superior tem mais o que fazer. Outro critério, o melhor médium é aquele que é menos enganado. De quem é essa perspectiva? De quem recebe. Eu já contei para vocês da dificuldade de passar mensagem, da dificuldade de tolerar a impertinência do médium, da dificuldade de achar as imagens que passe corretamente a ideia, e aí ele vai pegar essa ideia e vai transmitir para o receptor. Então, um médium que se engana menos é um médium bom, porque ele vai dar uma mensagem mais fidedigna, mais clara, mais correta. Mas não é fácil não se enganar. Não é fácil não se enganar. Por quê? Vocês acham que o processo da mediunidade acontece assim? Só tem um médium e um espírito? Nós estamos cercados por espíritos? Qual que é mais fácil de ouvir? Aquele que eu gosto ou aquele que eu não gosto? Que música que vocês gostam de ouvir? Que música que vocês prestam atenção? Que vocês gostam ou que vocês não gostam? Se estiver tocando 5, qual que você procura ouvir mais? Eu tenho um outro exemplo. Você está em Belo Horizonte, no Mineirão. Alguém fala assim, ô Canapo. Tem um gritando, ô São Paulo, ô João, ô José. Qual que você ouve? Entre milhares de sons, entre milhares de pessoas, você ouve o nome da sua cidade. Por quê? O nome que nós damos a isso é sintonia. Nós buscamos, nós procuramos, nós selecionamos o que nós vamos ouvir. E nós selecionamos o que nós gostamos. Nós convivemos com vários espíritos. Vários. Não um, vários. Igual nós estamos aqui, muita gente.
Quando o Espírito vai se comunicar, eu estou no meio desses Espíritos. Outros Espíritos também estão conversando comigo. A comunicação, raramente, é numa direção só. Vamos um exemplo? Na hora da prece, a gente fala assim, vamos elevar nosso pensamento. Todo mundo já ouviu isso, não já? Quer dizer que o pensamento de vocês está tudo baixo? Vocês entraram aqui, estão ouvindo uma palestra, 40 minutos de palestra, e estão com o pensamento baixo. Só vão elevar na hora da prece. Ok. Aí vamos imaginar que realmente aí nessa hora a gente faz um esforço para se concentrar. Aí a pessoa começa a fazer uma prece daquelas que são palestras. Porque tem a prece e tem a prece palestra. Aquela que a pessoa começa a falar. Quanto tempo você consegue acompanhá-la? Prestando atenção no que ela está falando. Daqui a pouco você começa a brigar. Acaba logo. O que é isso? Mas está conversando demais. Você já não está acompanhando. Certo? Isso é dentro da casa espírita, gente. Imagine o tanto de pensamento que vocês estão jogando, e aqui os espíritos do lado de lá ouvindo, para poder selecionar as preces. Eles estão olhando assim, rainho preto, rainho preto. De vez em quando, um rainho de luz, outro rainho de luz. Percebem? Aí, por que grupo mediúnico tem que ser pequeno? Gente, numa bagunça dessa, precisa de menos gente. Imagine fazer uma reunião mediúnica com 40 pessoas, cada uma pensando um trem, cada uma puxando para um lado. É uma balbúrdia. O Divaldo conta que uma vez eles foram levá-lo numa palestra e eles falaram para ele que existia uma condição, ele tinha que ficar em silêncio. Silêncio é fácil, ele topou. Foi, chegou lá, aí na hora que o mentor entrou, ele já fez um reparo no mentor. A Joana falou para ele, psh. Aí ele olhou para ela, mas por que ela está zangando com ele? Psh. Cada pensamento que ele emitia, ela fica, cala, Divaldo, você está atrapalhando. Dezenas de espíritos desencarnados, deseducados como nós, estão conversando com o médium está captando todas essas vibrações simultaneamente. E tem um espírito superior, cujos pensamentos não são os pensamentos habituais do médium. Compreendemos a dificuldade de transmitir uma mensagem? Compreendemos? Legal. Já partindo para o final, quem aqui já recebeu mensagem de espíritos? Não importa, uma mensagem. 2. Quem mais recebeu? 3. Quem mais recebeu? 4. 5. Quem mais recebeu? Só 5. Lá no Chico, quando ia fazer a mensagem, e os médiuns não se encontravam todos presentes, aqueles que deveriam estar, não se encontravam equilibrados, eles tinham lá 6 espíritos preparados para dar mensagem. Eles escolhiam um e falavam com eles, você precisa ser breve, você precisa dar uma mensagem de cunho geral, porque só será possível uma comunicação. Então a sua comunicação deve ser dirigida ao maior número de pessoas possível. Vocês já leram isso em alguma obra? Já, não já? Pois é. Quer dizer que a maior parte das mensagens que nós temos grafadas pelo Chico não são só para uma pessoa, são mensagens destinadas a várias pessoas. Quando a gente vem para assistir uma psicografia do Júlio, e está aquele montão de pessoas, um tanto curioso, ele deve ser mentiroso, eu vi ele conversando lá, deve estar fazendo pesquisa, e os pensamentos
mais amigáveis do mundo, né? Aquela carga de vibração. Aí vem os espíritos e tentam fazer uma proteção em torno do rapaz para ele escutar menos coisa. Imagina que ele está sentado aqui. Aí eles tentam assim, põem um abafador acústico, tenta cercar no máximo possível, e o trem está assim, podia ser o fulano, podia ser o ciclano, e todo mundo puxando, pedindo tal, e os espíritos desencarnados, né, doidinho, nossa, é mesmo, não, meu parente precisa de mais, eu quero conversar, vocês estão pensando que é brincadeira, né? Não é brincadeira, esse é o ambiente que o médium passa. E ele fala, né? Ele fala. Aí, não vai dar para dar muita mensagem, aí eles falam assim, manda uma de cunho geral. Para quem é a mensagem de cunho geral? Para todo mundo. Quem aqui já recebeu uma mensagem? Todo mundo. Ora, olha só qual que é a ordem dos espíritos. Não dá para mandar uma mensagem particular, mande uma de aproveitamento geral. Então, para quem vem a mensagem de quem veio aqui no dia que recebeu a mensagem? Para todo mundo. Mas ele assinou lá, mamãe, papai. Sim, ele assinou. Mas ele escreveu lá, precisa perdoar, precisa ser caridoso. Ele foi pondo um punhado de coisinha, porque se ele não põe essas coisinhas, o mentor fala para ele, está fora. Está fora. Ele tem uma tarefa. É difícil organizar um processo de comunicação. Sim. Português, mas são para entes queridos, né, de outro. Então é através disso aí. Na aula ele psicografa em português, o que ele entende. Mas ele é a aula que ele está vendo. São imagens. São imagens. É a escrita. Porque já perguntaram para ele, né? Por que ele psicografa na. Existem teorias que às vezes a pessoa sabe daquela língua de outras existências, e aí essas teorias encontram uma dificuldade, porque as línguas são vivas. E se você aprendeu inglês no ano de 1500, provavelmente se você for lá nos Estados Unidos e conversar em inglês, eles não vão entender. Se você for na Inglaterra e conversar, eles não vão entender. Se você aprendeu inglês na Índia em 1800, não vão entender. Então, a teoria de que a pessoa aprendeu a língua numa outra existência é uma teoria frágil para explicar esse processo de comunicação. É o mais correto. E, gente, eu pus aqui a coisa da chama para a gente começar a desapegar de algumas ideias, porque nós achamos assim, nós vamos morrer e vamos ficar do mesmo jeito. E a maior parte de nós vai morrer e vai ficar do mesmo jeito. Mas alguns de nós vão perder a forma, vão desaparecer para nós. Você vai morrer e vai começar a procurar uma pessoa muito boa. Mas eu conhecia o fulano. Onde será que fulano está? E você vai andar no plano espiritual e não vai enxergar, e às vezes ele está do teu lado e você não consegue vê-lo, porque ele está em outra faixa vibratória. Esse mesmo processo acontece no plano espiritual quando você está nas regiões inferiores. Esse processo é um processo universal de comunicação entre seres de vibrações, de níveis diferentes. Por quê? Porque independente do nível, independente do quanto materializado você esteja, do quanto de casca você tem, lá no seu miolinho, você é um espírito. Toda comunicação mediúnica se dá de espírito para espírito. Mas o que é o espírito? Porque a gente pensa em nós, espíritos, nós pensamos na matéria do corpo. Correto? Aí você dorme e vai em outra cidade. E vê, e ouve, e pensa, e volta e tem certeza que você esteve lá. Passa algum tempo, você faz uma viagem, chega no lugar, o lugar que eu sonhei. Quer dizer, você realmente se transportou para aquele lugar. Seu corpo estava no seu quarto.
O que foi lá que viu, que percebeu? O Espírito. Então, quando a gente faz essa coisa cercando o corpo, é para que nós possamos pensar que a comunicação não se dá por matéria. Não se dá por matéria. Imaginem que eu vou psicografar. Vocês acham que o Espírito está pegando na minha mão, igual a minha mãe pegou na minha mão para ensinar a escrever? Peguem na mão de um adulto e façam ele escrever. Peguem na mão dele para vocês verem. Não vai. Dificílimo. A gente não larga o braço. Não largamos. Então como é que se faz? Não é pegando na mão. São outros elementos. Tem espírito que fala que põe a mão na fronte. E aí o cara escreve. Tem espírito que põe a mão no ombro. E o cara escreve. Tem espírito que põe a mão, uma na cabeça e outra na mão. E o cara escreve. São muitas as variedades. Mas por que ele está pondo a mão na cabeça ou na mão? Porque ele está materializado. Esse espírito precisa de alguma forma, por causa das crenças dele, ele acha que ele tem que influenciar o cérebro. Mas pergunta para ele qual neurônio que ele está mexendo quando ele está pondo o dedo lá. Ele não está mexendo no neurônio. Compreende? Se você perguntar para um desencarnado como é que ele faz, ele vai tentar materializar. Aqui o que eu estou tentando fazer conosco é desmaterializar o processo para que a gente possa compreender a diversidade de mediunidade. Porque uma vez que eu compreenda esse universo que ver lá longe, ouvir, perceber, escrever, todas essas variantes têm uma causa comum, que é a comunicação entre duas bolinhas, entre duas centelhas, entre dois espíritos. Isso se dá espírito a espírito. E aí o resto, que é trabalho do médium, é corporificar, encontrar uma forma de passar aquela mensagem para o seu receptor de uma maneira que ele receba, que ele veja. Olha só como é que o Espírito pode passar uma mensagem para nós. Ele pode fazer um cachorro latir. Ele pode fazer um cachorro latir. Isso é uma mensagem? Ora, se ele precisa chamar a minha atenção, é. Kardec estava lá escrevendo um texto, não estava ficando bom, o Espírito chega e... O Kardec leva um susto, vai olhar, o que é? Parou. Aí ele vai, procura, nada, começa a escrever de novo. Ele vai, sai, olha de fora para ver se tem alguém. O que será que está acontecendo? Nada. No outro dia ele procura um médium e fala assim: você pode perguntar para o meu anjo de guarda quem estava batendo lá em casa? Aí o anjo fala assim: foi eu. E o que você queria? Eu queria chamar a sua atenção para o texto que você estava escrevendo, que não estava ficando bom. Ah, eu pensei nisso mesmo. Olha só. O que ele pensou? Que o Espírito queria falar para ele que o texto não estava ficando bom. O que o Espírito queria falar para ele? Mas para isso ele teve que desconcentrar, porque ele não estava conseguindo passar a mensagem. Na hora que ele faz o barulho, ele desconcentra, aí abre espaço para ouvir. Aí ele fala assim: eu reescrevi. Você gostou da nova escrita? Continua errada. Então eu vou escrever de novo. Combinado? Como é que o Espírito se comunica conosco? Não sei. Engraçado, me deu uma vontade de ler um livro. Qual é o nome dessa mediunidade? Deu uma vontade de ler um livro. Esse aqui não. Esse aqui, eu acho que... deixa eu olhar o índice. Nossa, era o que eu estava precisando. Quando eu morrer, eu quero fazer um curso de abrir página de livro. Imagina, 300 páginas, uma estante, 10 livros, 300 páginas cada um.
Você tem que conseguir fazer o cara ir lá na estante, pegar o livro certo e abrir na página certa. E ajudá-lo a dar a interpretação àquele texto de maneira que seja útil para ele. Isso também é mediunidade. É por isso que a gente acaba dizendo que todos nós somos médiuns. Mas não é uma mediunidade na perspectiva de que eu vou passar a mensagem para alguém. Exceto que muitas vezes a gente pega e fala assim: nossa, eu tenho que passar essa mensagem aqui para o fulano. Isso não vale quando você está na casa espírita e ouve a palestra e fala assim: nossa, fulano tinha que estar aqui. Não é você que vai ser o médium para o fulano. O médium é o palestrante que está aqui transmitindo a mensagem para você, então você é o destinatário da mensagem, não é o terceiro que não veio. Ah, mas a gente sabe que eles fazem força para trazer a pessoa, mas às vezes eles não conseguem trazer a pessoa. Perfeitamente, não veio, perdeu, ele vai procurar outro recurso, que não seja a sua língua maravilhosa. Porque nós tendemos a falar assim: você devia estar lá. E o que ele falou? Aí a gente entorna o caldo. Por quê? Nós não guardamos a mensagem toda, guardamos só um pedaço e nós vamos vesti-la do nosso jeito. Então, se você quer retransmitir uma mensagem, faça uma prece na hora. Procure elevar o seu pensamento, melhorar as suas vibrações. Deseje que o Espírito comunicante possa te usar e prepare-se, porque ele vai te usar. E eu sei que tem muita gente que nunca mais vai dar palpite na vida dos outros depois disso. E outros vão continuar fazendo. Então, o que nós tínhamos para tratar com vocês sobre médiuns e mediunidades era isso. Mas eu falei pouco de médium, não falei? Não falei. Porque tudo que nós falamos sobre mediunidade é pertinente ao médium. Tudo que nós falamos sobre o médium é pertinente à mediunidade. Porque não há mediunidade sem médium. Não há médium sem mediunidade. Não tem jeito de estudar uma coisa só. Preocupa não que isso é vento, isso não é espírito. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Às vezes, quando ela precisa do escuro, ele foca em bolinhas, molhos, transparentes, definidos, falos. Aqueles que focam bolinhas, até parece físico. Às vezes, o médico procura uma velocidade, uma pessoa nas costas, mulher, e diz que na boca a pessoa viajando de barro, fez, pode trabalhar com corpo e os materiais da lei. Sim, tem gente. Tem gente que consegue. Eu conseguia isso, sempre vai conseguir isso. Existe um pessoal lá no Vale do Amanhecer. Existe um pessoal lá no Vale do Amanhecer, lá perto de Brasília, que eles narram que chegou uma nave espacial, que aí os espíritos descem, vão trabalhar com as pessoas, dão passe, curam. Existem pessoas que tratam disso. O Divaldo, no último livro dele, narra que existe uma série de espíritos vindo para a Terra, que esses espíritos estão construindo cidades no plano espiritual e que ele teve a oportunidade de ir visitar uma dessas cidades. Agora a gente tem que fazer a prece. E eu, em 1911, eu vi o planeta e falou, desse assim, ele passou assim. E depois, em 1979, eu vi também. Não sei como que aconteceu isso. Eu estou lá em 1958.